O Orçamento de Estado para 2025 consagrou, como já disse aqui, no seu artigo 217, a comparticipação integral de 100%. Pode, Sr. Deputado? Dos sistemas híbridos de perfusão subcutânea de insulina para os diabéticos do grupo 1, conhecidos por bombas de insulina inteligentes, desde que prescritos por um médico especialista de um centro de tratamento de diabetes e financiado pelo Serviço Nacional de Saúde. O Orçamento de Estado entrou em execução em janeiro. Em abril, o PS apresenta uma proposta de decreto legislativo regional para transpor a comparticipação de 100% para o Serviço Regional de Saúde. Registramos como positivo aquele partido estar atento a mais uma solução que visa melhorar o bem-estar dos diabéticos do grupo 1, em especial as crianças que não têm a maturidade necessária para o autocontrole do seu nível de glicémia. Simultaneamente, estranhamos que na Secretaria Regional de Saúde, com uma Direção Regional de Saúde, que tem uma Direção de Serviços específica para a área de cuidados de saúde, não tenha havido atenção para, de uma forma sistemática, verificar o conteúdo do Orçamento de Estado em matéria de cuidados de saúde. É certo que, a 10 de setembro, é publicado o despacho normativo 26/2025, emitido pela Sra. Secretária, que determina que vigoram no Serviço Regional de Saúde as mesmas tecnologias e dispositivos aprovados para o Serviço Nacional de Saúde. É certo que o facto de as bombas de insulina inteligente ainda não poderem ser adquiridos nas farmácias privadas não se deverá à Secretaria Regional de Saúde, mas sim a limitações da aplicação informática de prescrição eletrónica, propriedade dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, abreviadamente SPMS. Esta entidade está a funcionar mal, com um Conselho de Administração incapaz, o que afeta não só o Serviço Nacional de Saúde, como também o Serviço Regional de Saúde. Foi encontrada uma solução transitória e, bem, o Instituto de Endocrinologia do Hospital de Ponta Delgada faculta as bombas e faz os ensinamentos e formação ao doente, tal como é preconizado no Orçamento de Estado. Em termos clínicos, o diabético precisa, na primeira vez que utiliza estas bombas de insulina inteligentes, desse acompanhamento pelo médico de especialidade em endocrinologia. Onde consideramos que há uma nova falha, a comunicação. Durante a análise da proposta do PS em sede de Comissão dos Assuntos Sociais, mais precisamente na audição à Associação de Diabéticos de São Miguel e de Santa Maria, constatei que esta associação não tinha conhecimento de que a comparticipação a 100% das bombas inteligentes já estava a vigorar no Serviço Regional de Saúde. Pergunto, Sra. Secretária, e não é uma pergunta de retórica, é uma pergunta sincera, para que os açorianos fiquem esclarecidos, em especial os diabéticos do grupo 1. Todos os médicos de medicina geral e familiar dos nossos centros de saúde e médicos da especialidade de pediatria dos 3 hospitais estão informados que podem aconselhar e encaminhar os diabéticos da sua lista, tem dito. Não falando de diploma, falando daquilo que é, infelizmente, tive que escolher há 4 anos atrás, ser diabético, não neste grau, ser tipo 2, não depende da insulina, mas percebi 2 coisas. Percebi que é uma doença silenciosa, é uma doença que nem damos muito por ela. Depois começamos a perceber as consequências e percebi também que havia um trabalho bem feito, de longa data, trabalho muito bem feito a nível das doenças crónicas, inclusive a diabetes. Eu penso que isso devemos orgulhar e não devemos andar aqui a tirar olhos uns aos outros, peço desculpa pela expressão. Eu acho que é importante nós termos que apoiar quem mais precisa no momento que eles mais precisam. Nós estamos a falar de prestações de carros. O senhor olhou para mim com o ar, se fosse dizer uma asneira muito grande, não, eu só digo verdades. E posto esse elogio, que é um trabalho bem feito, que foi feito, continuado por vários governos, nós chegado aqui, percebemos que há aqui, enfim, podemos até ter aqui o problema do melhorá-lo. Não fazer bem, nem fazer mal. Ora vejamos. Se nós apoiarmos isto,
É o problema do melhorá-lo, não é? Já está a ser feito, está a não ser. Eu fiquei com algumas dúvidas, a minha colega Hélia levantou algumas questões que não foram respondidas e era importante serem respondidas. Agora expliquem-me uma coisa. Como é que vão votar contra isto? Eu não percebi. Se não faz mal, está a ser implementado, é bom, é um espetáculo, até deve saber chocolate. Os SUS vão votar contra isso. Eu não percebi. Os SUS votam contra só porque é político. Oh, senhores, e permitam-me dizer uma coisa. A política devia ser para servir as pessoas. Neste caso, se é para virem da política à custa dos diabetes, sejam para aqui ou para aqui, muito mal está a nossa democracia. Muito obrigado. Sra. Secretária, pedia também resposta à minha última questão, se todos os médicos de medicina geral e familiar tiveram acesso a esta informação, porque têm doentes diabéticos nas suas listas, para poderem fazer a referenciação. Bem como também a especialidade de pediatria, porque há, aliás, geralmente as crianças são do grupo 1, porque nascem com essa deficiência a nível do pâncreas. Aproveito a oportunidade para dizer à Sra. Deputada Cristina Calisto que tenho quase a certeza de que foi o PS que veio alertar para esta questão em abril ao entregar a proposta. Estão, na minha opinião, a estragar o vosso trabalho ao centrarem-se na questão de não haver a prescrição eletrónica para farmácias, porque aqui o objetivo principal é prestar cuidados de saúde aos nossos diabéticos do grupo 1 e não estar aqui a criar falácias, dar a entender que estamos aqui a prejudicar todos os diabéticos da região, quando não é. Cada situação tem que ser avaliada pelo seu médico de família, ou pelo endocrinologista que o está a acompanhar, ou pelo médico pediatra. Quando essa avaliação for feita e for reconhecido, quer pelo doente ou pelo pai do doente, no caso das crianças, que é necessária a bomba, é feita a referenciação nos termos que existem no Serviço Regional de Saúde. A pessoa da Graciosa precisa da bomba? Claro que tem que vir. Na deslocação de doentes ao Hospital de Ponta Delgada, o médico tem que explicar como é que se aplica a bomba. Porque aquilo não é só ir a uma farmácia e trazer alegremente a bomba para casa. Vamos ser sérios e não estragar o trabalho político que já fizeram com falácias. Porque, sinceramente, acho que fizeram esse trabalho. Não estraguem agora ao persistir quando o problema está resolvido. Obrigada. Em relação, a Sra. Deputada Salomé já acabou por referir um dos aspectos que, quando eu pedi a intervenção, ia mencionar, que é a Associação dos Diabéticos de São Miguel e Santa Maria. Eu, sinceramente, também estranhei, atendendo à facilidade que a Presidente da Associação referiu de acesso ao Centro de Endocrinologia do H10, a facilidade de acesso em termos de informação, desconhecer que já estava operacionalizado o acesso a esta bomba inteligente. Mas, sinceramente, se a Sra. Deputada Cristina Calisto viesse aqui referir que os médicos assistentes dos diabéticos não tivessem essa informação, sinceramente ficava preocupada, porque são eles que fazem o encaminhamento, que fazem a referenciação. Isto aqui nunca foi referido. Da pergunta que eu fiz à Sra. Secretária, fiquei com a ideia de que todo o Serviço Regional de Saúde, no que diz respeito aos diabéticos, que essa informação está assegurada e que todos os que tiverem um doente elegível para essa situação será referenciado. A segunda questão, e foi um comentário que a Sra. Deputada Cristina Calisto referiu, que se aprovássemos aqui este DLR, a nível nacional os problemas ficavam resolvidos. Sim, foi referido que o Ministério da Saúde desbloquearia as questões. Eu tinha um professor, quando fiz a administração hospitalar, que era jurista, o professor Vasco Reis, que dizia que ficava sempre espantado com a fé que os não juristas tinham na legislação para resolver problemas. E é verdade, não é pelo fato de aprovarmos um DLR que a SPMS vai funcionar melhor e vai resolver os problemas da aplicação de prescrição eletrónica. Infelizmente estamos nas mãos deles, porque isto é uma aplicação complexa que implica a ANF, implica
em Farmed, é toda uma rede de prescrição. Nós não podemos criar uma aplicação paralela na região porque não temos meios, nem é esse o objetivo e é difícil de implementar. E esse problema tem que ser resolvido por outra via, não é, infelizmente, fazer aqui um DLR. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Da parte do Chega, a nossa abstenção, pelas razões apontadas no debate, mas sempre com o maior respeito que merecem os nossos doentes e se está a ser implementado, mesmo que de forma, enfim, daquilo que fomos percebendo, não aquela que gostaríamos que fosse já, mas para lá caminhamos, também achamos que esse DLR não fará, ou terá aquele efeito melhoral. É importante perceber que, ao passar, não houve aqui um chumbo que eu penso que seria um péssimo sinal à democracia e um péssimo sinal aos doentes. Muito obrigado.